todo mundo, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje, gente, é para falar do assunto do momento, que é The Last of Us. Se você não sabe, na HBO lançou recentemente, dia 15 de janeiro de 2023, a série The Last of Us, baseada no jogo com o mesmo nome, né, que foi lançado para PlayStation 3 e que era muito famoso, ainda é, né, um assunto muito comentado, é um dos jogos mais queridos para muita gente, e agora tem essa adaptação para as telinhas, né, desse jogo incrível. E a série mal estreou, ela tá sendo lançada episódios semanais, tanto no canal da HBO quanto no streaming da HBO Max. E ela já tá sendo um estouro de audiência. E eu pensei comigo mesma de que antes de pegar, né, e analisar os episódios, né, porque eu pretendo trazer de 2 episódios, de 3 episódios, a análise, né, da história e tudo mais, quais as diferenças e etc. Eu pensei em trazer esse vídeo aqui falando sobre as 10 curiosidades que você precisa saber sobre The Last of Us. Antes de começar pedindo aquelas coisas básicas, por favor, é só apertar um botãozinho, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e não se esqueça de curtir esse vídeo, que também isso ajuda demais. Começando falando sobre a produção do jogo, né? The Last of Us é um jogo de ação e aventura barra sobrevivência, desenvolvido pela Naughty Dog. Não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar um emblema. É uma empresa bastante conhecida por Uncharted e muitos outros jogos super conhecidos. Eu vou deixar alguns aqui na tela, porque com certeza, se você gosta de videogame, você jogou algum. Ele foi publicado pela Sony Computer Entertainment, né? Ele foi lançado exclusivamente para PlayStation 3 no dia 14 de junho de 2013. E ele foi criado pelo Neil Druckmann, que é o cara que está ajudando, né? Ele teve um peso muito grande em The Last of Us, porque ele foi o diretor criativo, ele que teve a ideia inicial. Ele é um dos produtores da série, então tem algumas mãozinhas dele também no desenvolvimento da série. O desenvolvimento de The Last of Us começou em 2009, quando a Naughty Dog finalizou o jogo Uncharted 2 Among Thieves. A equipe criativa escolheu o Troy Baker e a Ashley Johnson para ser, respectivamente, o Joel e a Ellie, né, do jogo. Primeiramente de tudo, eles falaram que focaram em escolher os atores para a captura de movimentos, né, e assim construir o jogo em base nesses dois personagens que são tão importantes para a trama. E ambos eles auxiliaram muito, né, o diretor criativo Neil Druckmann em toda a criação dos personagens, os diálogos e tudo mais. Pela primeira vez, né, a Naughty Dog fez uma coisa diferente, porque basicamente ela produziu 2 jogos simultaneamente. Então ela dividiu 2 grupos, 2 equipes, e uma estava em toda a produção de The Last of Us e outra estava, né, na produção de Uncharted 3, né? Então eles fizeram essa produção simultaneamente porque eles queriam todos fazer assim um Naughty Dog verso, né? Então eles produziram esses jogos juntos porque, né, em Uncharted ia acabar tendo uma referência de The Last of Us e assim vice-versa. Os co-presidentes, o Evan e o Christoph, ele escolheu, né, os 2 diretores, o Bruce Straley para ser o diretor principal, né, o diretor que comandava todas as coisas, e contrataram o Neil Druckmann, que já estava trabalhando, né, os 2 já estavam trabalhando para a Naughty Dog, só que eles pegaram para cuidar de The Last of Us, né. Esses 2 trabalharam muito juntos para assim ter um jogo perfeito e maravilhoso, né. E assim lançou o jogo que assim estourou tudo, né. Assim como God of War, ele acabou se tornando, né, um dos carros-chefes da PlayStation. The Last of Us, né, assim que foi lançado, quase vendeu aproximadamente 21 milhões de cópias ao redor do mundo. Foi um estouro muito grande. Ele quase ganhou o título de melhor jogo do momento, assim, realmente melhor jogo da década, que revolucionou tudo. Além de ele ganhar muitos prêmios de diferentes coisas de produção, de tudo, mas também ele ganhou mais de 200 prêmios de jogo do ano.
história do jogo, né, conta, né, de um mundo pós-apocalíptico que acaba tendo seres humanos hostis e criaturas canibais que querem morder as pessoas que estão infectadas pelo fungo Cordyceps. E basicamente eles estão sofrendo por ICC, que é uma infecção cerebral por Cordyceps, que acaba atingindo principalmente os Estados Unidos, e assim, em menos de poucas semanas, 60% da população do mundo ou já tinha sido morta ou se transformado em criaturas que estava com esse fungo e que queria morder, né, os seres humanos restantes, né, e assim espalhar, né, esse fungo cada vez mais pelo mundo. Uma coisa diferente da série, né, é que na série se fala que os acontecimentos com o Joel e a Sarah acontecem em 2003. E assim, passado 20 anos depois que começa a história do Joel com a Ellie, com a Tess, os vagalumes, todo mundo pós-apocalíptico e tudo mais, acontece em 2023, né, que é o ano que a gente está agora. Mas no jogo, esse comecinho dessa história com o Joel e a Sarah se passa em 2013, que é o ano de lançamento do jogo, e passado 20 anos também, que acontece no jogo, eles estão em 2033. E aí, na história do jogo, após o surto de Cordyceps nos Estados Unidos, a FEDRA, que é a Agência Federal de Respostas a Desastres, acaba dominando tudo, né, e decreta a lei marcial. Então ela tira os burocratas do poder e não vai mais existir essa coisa de Estado e tudo mais, e entra, né, no estado policial, onde os militares comandam tudo e tomam as decisões e etc. Então eles acabam formando zonas de quarentenas, que a gente também foi apresentado, onde ela pega esses sobreviventes para tentar viver, né? E, né, é assim que nasce os vagalumes, que basicamente é uma milícia que quer lutar contra a FEDRA, que quer restituir o governo como era antes, devolvendo a democracia, devolvendo tudo. E assim também eles tentam pesquisar uma cura, tentam realmente voltar à origem, né, do que era antes. Então a gente vê bastante ao longo do jogo essa disputa entre vagalumes e FEDRA, né, que realmente os vagalumes os rebeldes, né, que acabaram se desprendendo dessas zonas de quarentena com mais poder, com mais integrantes, maior visibilidade e tudo mais. O jogo, ele mostra 4 estágios dessa infecção. O primeiro estágio acontece 2 dias depois, né, que a pessoa é infectada com o parasita, e eles são chamados de corredores. Então é no estágio em que o ser humano acaba perdendo a função cerebral superior e com isso a sua humanidade, né? Ele não raciocina mais, ele se torna agressivo e eles costumam andar em grupos, né? E eles correm, por isso que eles se chamam corredores. Eles são ágeis, eles são rápidos, né? No jogo tem que ter bastante agilidade para conseguir escapar deles, porque eles vêm em bastante quantidade, eles estão lá tudo juntos. Dentro, né, de 2 semanas, né, algumas semanas vão passando, assim o hospedeiro, né, o ser humano passa para o estágio 2, que são os perseguidores. Os perseguidores, eles já estão perdendo a sua visão, porque esse fungo, ele se desenvolve dentro do corpo da pessoa e começa a sair para fora depois que ele se desenvolveu. Então ele começa a afetar, né, principalmente o rosto da pessoa, e com isso, né, a pessoa acaba perdendo a visão. Então eles não são tão ágeis quanto os corredores, então eles costumam ficar mais escondidos, né, na espreita, esperando para atacar por conta, né, dessa perda da visão. Então eles não saem correndo que nem uns loucos, né, por isso que eles são perseguidores, eles são mais assim, quietinhos para atacar. E após 1 ano de infecção, a gente entra no estágio 3, que são os instaladores. E se você assistiu o 2º episódio, você conheceu eles, né? Que aí o fungo já está saindo completamente pela cabeça, né? Realmente já está, assim,
indo embora, e com isso, né, ele acaba destruindo os globos oculares da vítima, né, do ser humano, então eles são completamente cegos. Então eles são fáceis de enganar ficando mais quieto, né, enganando com outros barulhos, mas também por o estágio já tá bastante avançado, eles são mais brutais e mais agressivos ainda do que os dois primeiros, né, então se eles te pegam de perto já era, é bem mais difícil escapar ou mesmo sobreviver. E aí, em casos muito raros, né, quando realmente o fungo já tá no quarto estágio, né, que já tem passado mais de uma década, mais de 10 anos, né, aí eles vão pro estágio 4, que é dividido por dois, né. Existem os baiacus, né, que é o primeiro coisinho, e aí, basicamente, o fungo já pegou o corpo todo da vítima, e aí ela começa realmente a morrer, ela não consegue mais realmente ficar viva, com essa proteção, basicamente, né, porque o fungo se desenvolve por todo o corpo. No jogo é bem mais difícil atirar, né, nos baiacus, porque é difícil, a arma não pega, então tem que dar vários tiros até eles morrerem, né. Eles são mais lentos por serem maiores, mas também eles são mais fortes, então além de se eles pegarem, eles vão te esmagar fácil, eles conseguem também atravessar paredes, quebrar paredes, então eles são bem fortes. Além de eles começarem a soltar, né, alguns esporos, né, os corredores dos instaladores não soltam tanto os esporos, mas quando, né, o fungo vai, né, avançando, eles começam a soltar um gásinho, uns esporos que em alguns lugares, né, fechados, quando a gente vai em esgotos, em túneis, tem que usar máscara de gás para não inalar esses esporos e assim se infectar do mesmo jeito. E o último tipo, né, que é o segundo, são os trópegos, e realmente já tá naquela fase final, realmente é quando tá quase deles se grudarem na parede. O jogo mostra que tem alguns, né, infectados grudados na parede, isso acontece na vida real, eu também vou explicar melhor sobre esse fungo. E assim eles começam, como eu disse, a soltar esses esporos, porque eles começam a se prender na parede, a se desenvolver, e assim o fungo vai pegando todo o ambiente além do corpo, né, da pessoa. Fungo Cordyceps existe na vida real, então eu disse que eu ia explicar melhor isso. Então se você não sabe, realmente é um fungo que existe, que tem vários tipos, né, realmente assim, diferentes categorias e tudo mais, né, não sei explicar bonitamente, mas ele não atinge humanos, né, eles não conseguem ficar no corpo humano, eles atingem principalmente os insetos. E funciona exatamente como acontece no jogo. Então eu vou deixar aí uma ilustração para ver se vocês conseguem entender. Então eu vou usar o exemplo de uma formiga, né, que é um dos insetos que ele acaba atingindo. Basicamente esse fungo, ele é um parasita que entra no hospedeiro, que é o nosso exemplo é a formiga, e começa a se desenvolver no interior do hospedeiro, enquanto o hospedeiro tá vivo, como eu disse, vivendo tranquilamente. Só que ao longo do que o parasita ele vai se desenvolvendo, ele vai fazendo o seu ciclo sexual, né, o seu ciclo reprodutivo para assim se reproduzir e conseguir sair para fora do corpo do hospedeiro e tentar viver fora do corpo do hospedeiro. Isso vai deixando a formiga doente, então ela acaba perdendo as suas funções, esse fungo acaba atingindo o sistema nervoso da formiga e acaba dando tremedeiras, o que aparece no jogo, convulsões, a formiga ela vai subir na árvore, ela cai, então você vê que ela começa realmente a quase virar uma formiga zumbi, porque realmente o parasita acaba comandando o que ela faz, ela não consegue mais fazer aquilo que ela normalmente acaba fazendo. E basicamente nesse ciclo sexual ela tá reproduzindo os ascomas e os ascoporos, né, não sei se eu estou falando certo, que são, né, como eu disse, esses esporos, né, esse gásinho, não sei como explicar,
que acaba soltando, né? Então, assim que ela completa essa fase, ela acaba matando a formiga, né? O hospedeiro pra ela não é mais útil, então ela acaba matando a formiga acaba se prendendo, né, num tronco de árvore, numa folha, e com isso o fungo começa a sair, né, principalmente da cabeça da formiga, e sair, né, pra fora, porque ela fez o seu ciclo, tá tudo certo. E com isso ela acaba soltando, né, esse gásinho, esses esporos, como eu disse, eu não sei explicar, que acaba atingindo outras formigas. Basicamente o formigueiro inteiro vai morrer porque vai começar a atingir todas as formigas, né? Mas, gente, como eu disse, isso é a apresentação do universo de The Last of Us, mas tudo o que o jogo quer apresentar é que, às vezes, a maior ameaça não são os infectados, e sim os seres humanos, os sobreviventes que restaram, né? Como eu disse, o jogo todo foi trabalhado, né, principalmente no Joel e na Ellie. Então, primeiramente, eles pegaram esses dois personagens, tentaram entender como eles iam desenvolver esses personagens, e assim, a partir deles, eles foram moldando o resto do jogo. Então, eles falaram que a parte mais importante não são as criaturas ou a infecção ou tudo mais, lógico. É uma coisa que, como eu disse, é provável que pode acontecer, mas o foco não é isso, sabe? O foco realmente é os seres humanos, porque acabam restando muitos sobreviventes, como eu disse, e acaba tendo diferentes grupos, né? O ser humano acaba se dividindo em diferentes pensamentos, em diferentes raciocínios. Algum desses grupos tem, né, um líder maior, né, que as pessoas respeitam, que as pessoas admiram, e outros são um grupo realmente que as pessoas estão tentando sobreviver e que tá livre assim, mas que fazem muitas coisas ruins, porque, como eu disse, o jogo quer mostrar o quanto o ser humano, num momento de sobrevivência, num momento de voltar às raízes, ele acaba usando principalmente o combate e a violência, né? Ele realmente usa desses quesitos. Dentro desses vários grupos, a gente tem os vagalumes, que, como eu disse, é realmente essa milícia que quer ir contra a Fedra, que quer basicamente mudar o futuro da humanidade. Ela quer pensar numa coisa mais adiante, maior e melhor, como eu disse. A gente tem os caçadores, que são um grupo que vivem fora da zona de quarentena. Eles não querem saber da zona de quarentena tanto quanto os vagalumes, mas eles são mais brutais, né? Eles são assassinos porque eles matam inocentes, saqueiam, roubam, pegam informações, e eles têm esse prazer de torturar o ser humano, né? Todo mundo que ele acaba encontrando, ele vai ter esse prazer de matar. Ele não tem, você não tem nada pra me dar, pode ir. É muito improvável que os caçadores deixem a pessoa ir. Eles sempre vão lá e querem realmente torturar e matar. Outro grupo, né, são os contrabandistas, que, como eu disse, eles contrabandeiam coisas como informações, armas, drogas, pessoas e tudo mais. Eles vivem na zona de quarentena, só que eles vivem assim por debaixo do pano, né? Então, para eles fazerem isso acontecer, eles conhecem muitas passagens secretas, muitos túneis, muitas pessoas, né, pra ter essa troca de informação. Nós também temos os canibais, que são pessoas que realmente já desistiram de tudo, que não conseguiram, né, suprimentos, não estão nem aí, então eles se tornam canibais. Então as pessoas, às vezes, que eles encontram, eles acabam fazendo, né, um almocinho, uma jantinha, e eles vivem mais, né, pro leste do Colorado. E existe o outro grupo, que são os bandidos, que são quase como uns caçadores, só que mais leves, né? Realmente eles saqueiam, roubam as pessoas e tudo mais, só que nem sempre eles matam, né? Eles não têm esse prazer de vou te matar, realmente eles são mais bandidos. O Neil Druckmann, na sua pesquisa, ele falou que em todo momento, para realmente explorar o ser humano, né, o pensamento do ser humano, ele se inspirou em eventos reais que aconteceram, como a epidemia da gripe espanhola de 1918, que representou bem, né, em todas as coisas que ele viu, as paranoias do ser humano, né, que está quase em extinção. Então, quando acontece isso do ser humano quase chegar em extinção,
extinção, o ser humano acaba agindo diferente, tendo paranoias e várias maneiras de agir diferentes, né? Diferentes grupos acabam agindo de maneira diferente. Outra informação também que o Bruce Straley acabou reiterando, né, em todas as suas entrevistas, é que eles queriam trazer isso de que em toda a escuridão existe um pouco de luz. Então esse relacionamento com a Ellie e o Joel tem um pouco disso, né, do Joel ter toda a sua escuridão e tudo mais, os seus ressentimentos pelo passado, e a Ellie ser uma representação quase de uma luz pra ele. O jogo sempre tenta trabalhar essa coisa de escuridão e luz, porque às vezes acontecimentos bem pesados, mas em contrapartida eles falam que eles queriam criar cenários muito bonitos. Então você vê que às vezes tem cenários muito verdes, realmente cenários que parecem que eles estão no paraíso, só que tá acontecendo uma coisa ruim, né? Então eles sempre tentam brincar com essa coisa de perigo, inocência, luz, escuridão. Gostam disso, de camadas, de tentar entender realmente a mente humana e assim mostrar, né, realmente como uma pessoa agiria e, como eu disse, às vezes ir pra essa parte de violência, né. O Joel se chama Joel Miller, né? Ele nasceu no Texas, né? E ele sempre precisou cuidar do seu irmão mais novo, o Tommy, por conta que os pais deles eram mais distantes, então sempre ele foi essa figura paterna para o Tommy. Ele acabou se casando muito cedo e com isso tendo a sua filha Sarah, só que acabou que o casamento dele fracassou, a mulher dele acabou indo embora, então ele começou a cuidar da Sarah sozinho com a ajuda do Tommy, né? E ele trabalha com o Tommy na construtora, né? A gente vê um pouquinho mais sobre isso no primeiro episódio, e assim acontece todos os acontecimentos que eu não vou citar, porque caso você não assistiu, eu não vou contar aqui, mas acontece todo o plot, né, do comecinho, né, da infecção e tudo mais. Com isso, o Joel acaba ficando devastado, e eu acho que o jogo ele consegue mostrar muito, muito bem isso. Ele mostra, né, como um pai, né, um cara bom, um cara que se esforçou e tudo mais, teve uma chavinha virada e teve muitas amarguras do passado, e com isso o Joel realmente ficou com muitos fantasmas, né, ele ficou com uma alma autodestrutiva, porque ele não vê mais esperança, ele acaba perdendo um pouco da humanidade dele. O Joel ele tem um passado pesado nessa questão dos 20 anos que se passaram, porque realmente o que aconteceu atingiu muito ele num baque muito grande, transformando ele até em uma pessoa muito brutal e muito agressiva. E o primeiro grupo que ele participou depois de tudo que aconteceu foi os Caçadores, né, que é o grupo que eu expliquei que mata brutalmente pessoas inocentes pra conseguir o que quer, que tem esse sentimento de tortura e tudo mais. Então ele fez parte desse grupo, o Tommy acabou fazendo junto com ele parte, só que o Tommy via que o irmão realmente estava perdendo a sua humanidade, porque ele estava virando bruto, ele realmente fez coisas que o Tommy fala, né, no futuro do jogo, fala que eu tenho pesadelos daquela época, sabe, eu tenho calafrios de tudo que eu vi, de tudo que eu passei, do que eu vi você se tornar, sabe, então realmente a gente vê muitos traumas e uma coisa muito pesada. Aí depois de um tempo eles acabam indo mais perto da zona de quarentena de Boston, né, que é onde tudo começa, né, a história principal, e aí o Joel acaba vivendo na zona de quarentena de Boston, conhece a Tess, e assim ele faz parte, né, agora dos contrabandistas, então ele faz todo esse contrabando escondido, ele conhece essas passagens secretas e tudo mais, faz alguns amigos como o Robert, que é o cara que enganou ele no começo de tudo, e o Bill, que a gente vai ser apresentado a mais pra frente na série, e, né, a Tess, que é a sua melhor amiga, então ele acabou vivendo desse jeito, né, sendo um contrabandista. Agora que você já sabe a vida do Joel, vamos dar uma passada pela vida da Ellie, né? A Ellie, ela já nasceu no mundo pós-apocalíptico, então ela não sabe como era o mundo antes. A mãe dela, a Ana, engravidou e ela era uma enfermeira, só que no parto ela acabou tendo muitas complicações e sabendo que ela poderia morrer, ela chegou na melhor amiga dela, a Marlene, e falou que se ela cuidava da Ellie, né, se ela mantinha a Ellie segura e tudo mais, a Marlene falou
ficou tudo bem, e aí a Ana acaba morrendo. Mas a Marlene fica se questionando, né, como mãe, como que ela, líder dos vagalumes, vai criar uma criança. Então ela acaba mandando a Ellie para uma zona de quarentena, que é a zona de quarentena de Boston, e assim a menina vive como órfã. Ela não conhece a Marlene durante 13 anos da vida dela. Ela frequenta a escola militar, como eu disse, por isso que eu queria explicar melhor isso pra vocês. E, né, a Ellie se mostra essa pessoa corajosa, rebelde, né, debochada, e é uma personagem que a gente gosta muito. Ela acaba conhecendo, né, a Riley, que é uma das melhores amigas dela e que faz todas as maluquices com ela. E numa dessas saídas, né, dessa rebeldia dela e da Riley, ela conhece os vagalumes, assim, ela conhece que existe uma Marlene e tudo mais, né, então ela começa a entender, a Marlene conhecia a minha mãe e tudo mais. Então a Riley e a Ellie quer muito entrar pros vagalumes, então elas tentam de todo jeito entrar pros vagalumes, só que elas não são aceitas. Depois de um tempo a Riley acaba sumindo do mapa, aí ele fica se perguntando onde ela tá, e do nada ela aparece falando que conseguiu entrar pros vagalumes, mas que ela teria que sair da zona de quarentena de Boston, né, e viajar pra outro lugar. Só que antes disso, ela queria se despedir da Ellie e ter uma última aventura. E é aí que elas acabam indo pro shopping abandonado, e acabam ligando o shopping e fazendo um barulhão muito alto, e com isso atraindo, né, os corredores para o shopping. E é aí que a Ellie é mordida, e é aí que ela percebe que não aconteceu nada, que ela foi mordida e que ficou tudo bem. Como esse jogo é um jogo de relacionamentos, como eu disse, o relacionamento maior e mais explorado é o da Ellie e o do Joel, né, que são os protagonistas. E realmente é um relacionamento muito lindo. Eu acho que uma das coisas que fez esse jogo ficar famoso, que chamou a atenção de muita gente, fez ele ganhar bastante prêmios, além de tudo, né, que ele é maravilhoso. O relacionamento do Joel e da Ellie foi uma das coisas, assim, principal que se destaca, né. Primeiramente, os dois têm esse embate mais confuso, esse embate mais incômodo, que nenhum deles quer se relacionar, mas é porque eles foram muito machucados pela vida, né? Eles carregam muitos traumas, né? E com isso eles acabam sendo até um pouco ariscos, né? A gente vê que o Joel, como eu disse, ele fez, né, essa armadura, essa capa nele, que ele não tem mais esperança em nada. E a Ellie, ela já nasceu nesse mundo pós-apocalíptico, então ela não conhece, né, como é, sabe, a vida, né? Então ela sempre tá preparada pro combate, sempre tá preparada pra ação, só que o jogo lembra que ela é apenas uma menina de 14 anos. Eu acho muito bonito que o jogo sempre tem pequenos momentos de respiro, onde a gente vê a Ellie, como apareceu no segundo episódio, indo num hotel e fingindo, né, que é uma pessoa que tá indo se hospedar. Ela também vê alguns animais, que tem uma cena linda, mas eu não vou falar, porque eu não sei se vai ter na série ou não, mas se não tiver eu trago aqui, tipo, coisas que não teve na série, mas que é muito bonito, porque ela vê esse animal e ela fica encantada, sabe? E se a gente vê agora na vida real, a gente fala, beleza, é um animal, só que pra ela é a coisa mais perfeita do mundo, porque ela não conhece essas coisas, né? Quando ela vai no shopping, ela vê, meu Deus, é um shopping, olha isso, né? Então a gente vê a inocência que existe nela, ainda mais esse jeito arisco do combate que ela tem que ter, que ela é forçada a ter pra sobreviver. Então mostra, né, essa balança entre os dois, né? E com isso eles vão criando um relacionamento, e o jogo consegue subir devagar esse relacionamento, não é assim do nada, mas ao longo do jogo a gente vê essas inseguranças sendo quebradas aos poucos com a relação deles e transformando uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, como eu disse, em toda a escuridão, a luz, né? Realmente, quando o Bruce Straley falou isso, ele quis representar todo esse relacionamento entre eles. E assim a gente vê aos poucos feridas que antes não estavam, né, cicatrizadas, começarem a cicatrizar, né? Eles começaram, essas feridas do passado, a serem curadas.
Outra coisa muito marcante no jogo é a trilha sonora. Se você viu a abertura da série, você falou, caramba, que incrível. Se você não falou, você é louco. Porque a música de início, gente, é a música oficial do jogo, né? Então tem todo esse carinho por essa trilha sonora. O Drunkman e o Strahler, né, que como eu disse, são o diretor e o diretor criativo, eles estavam separando faixas de músicas para se inspirar, né, com o jogo, para se identificar qual estilo eles queriam, né, para chamar um compositor para ajudar nessa trilha sonora. E aí eles perceberam que a maioria das faixas que eles estavam selecionando para se inspirar, para entender, né, a vibe que eles queriam trazer, era do Gustavo Santaolalla. Esse cara aí, né, gente? E aí, né, a Sony entrou em contato com ele, falando se ele podia fazer a trilha sonora do jogo. Eles explicaram, né, como funcionava a história do jogo, e o Gustavo falou, com certeza eu vou fazer. E assim, eles decidiram fazer simultaneamente a produção dessa música, né? O Gustavo Santaolalla é um compositor argentino que já venceu 2 Oscars pelo prêmio, né, de melhor trilha sonora original. Então as pessoas elogiam muito o trabalho dele, né, e eles acharam que ele era perfeito porque ele compõe de forma muito criativa, então ia se conectar muito com o jogo. Então ele via as histórias do jogo, ele via a produção do jogo, e assim, em contrapartida a isso, ele tava lá produzindo a trilha sonora enquanto ele estava entendendo o jogo. Então foi assim um trabalho em conjunto para ele saber exatamente a sensação que ele queria passar na música, né, que ele queria trazer, e é uma sensação muito maravilhosa, gente. E a trilha sonora é muito elogiada porque em alguns jogos de ação, aventura e sobrevivência tem aquela trilha sonora mais alta, mais tananã, tananã, aquela coisa mais grave, aquela coisa mais alta, e como eu disse, mas às vezes The Last of Us tem realmente uma trilha sonora assim mais calma, e às vezes uma trilha sonora mais forte, então ele vai intercalando entre uma coisa a outra, porque ele queria trazer essa sensação de perigo e inocência, como eu disse, essa coisa de escuridão e luz. Ele não queria que tudo fosse tananana, porque não, como eu disse, nem tudo é preto no branco assim, mas ele não queria que fosse tão assim calmo, então ele junta essas duas percepções, né, de que existe um lado bom, existe um lado ruim, e tenta trabalhar essa trilha sonora de acordo com isso. Então ele fala que em alguns momentos ele quis procurar instrumentos que ele não conhecia, então ele pegou às vezes instrumentos que ele não conhecia pra tocar, pra sentir aquela sensação. Ele até pegou um violão desafinado, né, pra fazer essa coisa mais perigo, sabe, essa coisa mais tandan. E também, né, ele gravou muitas vezes na cozinha, no banheiro, pra dar esse som diferenciado, né, então ele tentou trabalhar em maneiras de trazer o som de forma diferente, e ficou incrível, gente, ficou maravilhoso. Eu acho que expressa todo o sentimento do jogo, né. The Last of Us Parte 2, gente. Então se você só jogou o 1 ou só ouviu falar sobre o 1, que realmente o 1 acaba sendo mais famoso, até pra a gente que não jogou, o 2 é tão incrível quanto o primeiro, pelo menos na minha opinião. Eu joguei o primeiro, eu joguei o segundo, demorei um pouco mais no segundo, mas é tão bom quanto. Eu acho que eles conseguem evoluir mais ainda a história, por isso que eu me animei muito quando falou que ia ter essa segunda temporada, porque o 2 tem uma história que nos choca, que nos espanta, que mostra o ser humano, que conversa com tudo, sabe? Essa questão de vingança e, ai, é perfeito, então merece sim a menção honrosa. Então, o jogo é perfeito, gente. Cenários bonitos e incríveis, que foi até elogiado como um dos cenários mais bonitos. Tem toda essa temática por trás, personagens interessantes, diálogos que foram elogiados. A série tá se mostrando, está tão incrível quanto, então eles estão tendo todo o cuidado do mundo, e eu acho que vai ser realmente uma produção finalmente, né, de videogame passado para as telinhas, que vai ficar boa, né? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!